A paz do Senhor Jesus a todos, eu sou o pastor Douglas Mariano e quero te convidar a mais uma reflexão. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o seu like, muito importante o like, e por fim, compartilhe esta mensagem com alguém que você ama. Meus queridos, hoje estarei compartilhando com cada um de vocês um testemunho que foi falado na igreja, extraordinário, que trouxe ao meu conhecimento, ao meu entendimento, na verdade, que quando Deus quer se revelar, que quando Deus quer trazer o conhecimento, a verdade a alguém, Ele até nos surpreende, porque eu fiquei surpreso. A forma, o jeito em que tudo aquilo aconteceu, irmãos, realmente deixou a igreja impactada. Mas nada que seja impossível ao nosso Senhor, porque para Ele nada é impossível. É que nós temos uma mente limitada, não é? Comparado ao nosso Deus, quem somos nós? Então eu quero te convidar a ficar até o fim deste vídeo, para que você possa entender que por amor Deus pode fazer coisas extraordinárias, inimagináveis ao entendimento humano. Só que antes, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia para que você entenda o testemunho. Abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 5. Eu quero ler só alguns versículos, que diz assim: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Meu Deus, coisa linda, não é? Toda glória e toda honra seja dada ao leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, o Messias. Amados, eu quero passar a cada um de vocês de forma didática ou a critério de conhecimento. Nunca aceite uma revelação
se ela não tiver base bíblica. Eu vou até repetir. Toda e qualquer revelação deve ter base nas Escrituras, porque senão a sua origem provavelmente não será do Espírito de Deus. Pastor, toda e qualquer revelação, o Espírito de Deus, ele vai trazer sempre com base nas próprias Escrituras? Sim, exatamente. Por isso não se deixe enganar. Por isso que é importante conhecer as Escrituras. Porque quando o inimigo tentar te enganar, você vai dizer: não existe em lugar nenhum nas Escrituras que Deus ensine isso aí. Pastor, passa para mim a base, pelo menos a base. Ei, a revelação primordial das Escrituras é de Gênesis a Apocalipse. Toda a Escritura revelará Jesus Cristo. Nunca se esqueça disso. Esse é o cerne, é a base. Mas concernente a tantos outros assuntos, porque a palavra do Senhor tem resposta para todos os assuntos. Ela é a raiz para que possa arrancar todo e qualquer vazio da nossa alma. Então vamos lá. Agora que você já sabe que tem que ter base na Bíblia, vamos então entender como é que Deus se revelou para esta pessoa. E o testemunho foi contado lá na igreja, domingo agora. Inclusive, a pessoa estava lá. Eu contei, mas a pessoa estava lá e confirmou tudo. Amados, preste atenção. Ela conta que ela estava dentro de um lugar, uma seita, e ali ela foi a primeira vez. Ali os rituais, que eu não quero entrar em detalhes aqui, porque é de cunho pessoal, cada um vive a vida que quiser e expressa a sua fé da forma que bem entender. Eu não estou aqui para julgar, então eu não vou dar detalhes de como era essa seita. E ela estava ali. A primeira vez que ela foi, ela praticou o que eles pediram para ela fazer. E ela tentava relaxar, mas ela não conseguia, ela falou. Porque o intuito dessa seita era trazer alucinações. E ali ela não conseguia relaxar, O pai e a mãe dela já tinham capotado, já estava desmaiado. Mas ela não conseguia relaxar. Na segunda vez que ela foi, e interessante é que na primeira vez ela teve algumas visões, mas o interessante é que ela tinha que entrar em estado de êxtase, ela tinha que apagar, mas ela não conseguia. E eles estavam lutando para que ela conseguisse apagar de vez, para que ela pudesse ter todas as revelações ali, segundo eles, né? Bom, foi a primeira vez, não conseguiu relaxar. Foi na segunda vez, e aí ficou aquela brigaiada, e ela tentando, e vai que não vai, e praticando ali,
fazendo o que eles estavam mandando, e ela fechava os olhos e nada, e aquela agonia. O que foi que aconteceu? Ah, como Deus é maravilhoso! Como Deus é maravilhoso! Em uma daquelas visões, no meio daquelas visões esquisitas, estranhas, de novo o pai e a mãe dela capotados lá já, apagados. Ela disse que ela contemplou um leão. Naquele momento ela fixou mesmo o seu entendimento e ficou ligada naquela visão. Ela disse que um leão muito forte veio caminhando a passos firmes na direção dela. E veio se aproximando, e ela ali contemplando aquela visão, ela disse que na hora, ali na visão, ele ficou bem pertinho do rosto dela e deu um rugido bem alto. Segundo ela, o vento do rugido, do bafo do rugido, ela sentiu o vento no rosto dela, um rugido muito forte, como que uma bronca, sabe? E ela escutou a voz dizendo, depois do rugido, ela escutou a voz dizendo assim: saia deste lugar e nunca mais volte para este lugar. Meu Deus, que coisa linda, irmão. Resultado: recebeu a Jesus lá dentro da igreja no domingo, recebeu a Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Meu Pai, que coisa linda. Aí eu te faço uma pergunta, tem base bíblica? Quem era esse leão? Quem era esse leão que tirou ela? Que tirou ela de um lugar que com certeza não estava no agrado do leão. Eu só estou concluindo fatos. Este leão não se agradara de que ela estivesse ali. E aí eu fui incisivo quando eu olhei para ela. Eu disse, quando ela me contou, porque eu fui até a casa dela com um grupo de irmãos, inclusive minha esposa estava junto. Quando ela me contou, eu disse, este leão é o leão da tribo de Judá. Porque ele não admite que a sua glória seja repartida, seja dividida com outro, porque nenhum outro Deus há. E eu falei, na verdade, filha, falei para a mulher, eu disse, ela é minha parente, mas eu não quero de forma alguma ser antiético em divulgar, porque eu não tenho permissão para isso. Então, eu disse para ela, esse leão é ele, registrado em Apocalipse, capítulo número 5, verso de número 5. Vou ler de novo. Porque ninguém se achava digno de abrir ou ler o livro sagrado que está lá em cima nos céus. Mas aí de repente no verso de número 5 diz, o ancião falou, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Quem é a raiz de Davi?
a descendência de Davi, Jesus, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ouvindo então sobre isso, foi quando eu disse: filha, Ele não se preocupa somente em que você receba vitórias e bênçãos, mas Ele quer que você tenha a salvação. Abri ali em Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 10, e diz para ela: com o coração se crê, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Na hora, ela levantou a mão e disse: eu quero receber a Jesus como meu Senhor. Ah, que coisa linda! Como Deus é maravilhoso. Ele vai atrás. Ele se revela. Ah, quando Ele resolve se revelar, nada o impedirá. Jesus, Ele vai lutar para se revelar àqueles a quem ainda não tiveram encontro com Ele. Eu não sei se é o seu caso, mas se você ainda não teve uma experiência com Ele, se prepare, peça e você a terá. Em nome de Jesus. Eu quero que você agora coloque a mão sobre o seu coração e deixe o pastor orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e também da terra, quão grande é, ó Deus, a sua insistência por amor, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança. Ah, como o Senhor é longínquo, não vai desistir de nenhum daqueles a quem o Senhor, por amor, ofereceu o seu próprio Filho. O que eu achei interessante é que o Senhor foi buscar uma alma, Pai, dentro de um lugar improvável. Se revelou a ela de maneira extraordinária. Se revele também a esta vida que me vê, que me ouve, na verdade. Por favor, Senhor, em nome de Jesus. Eu, como pastor, sei que muitos se acham desprezados, abandonados, acham que o Senhor não as vê. E isso é mentira. A prova disso é que esta oração está indo de encontro a estas vidas agora. O Senhor te diz: eu te amo e não vou desistir de você. Que Deus te abençoe e eu te espero na próxima reflexão.